Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente do horário que você está assistindo, eu me chamo Clemson, faço parte do Pet Potência e esse é mais um vídeo da nossa playlist dos alunos C2. Para esse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre Tenvenan, teorema de Tenvenan e de Norton. Então bora logo aqui para a tela. Tenvenan e Norton basicamente são resumos do circuito que a gente pega em dois determinados pontos. Então a gente tem um circuito qualquer aqui que a gente modela e a gente quer saber a tensão dele em um determinado ponto, né? Aí a gente calcula a tensão que vai estar naquele lugarzinho ali e guarda. E agora a gente precisa dessa tensão e também a gente precisa da nossa resistência de Tenvenan, que a gente segue o mesmo conceito, que a gente pega dois pontos, né? Desse mesmo ponto, na verdade, e encontra a resistência equivalente daquele resto do circuito aqui, que até montei um circuitozinho aqui. A gente tem que encontrar a resistência equivalente para todo o circuito. Tendo essas duas coisas, né, tensão de Tenvenan e resistência de Tenvenan, a gente monta o nosso circuito equivalente, que a gente chama equivalente de Tenvenan. Eu botei aqui, que ele é montado dessa forma aqui. Tem a nossa tensão, a nossa fonte de tensão Tenvenan e a nossa resistência de Tenvenan. A gente resume um circuito gigantesco que a gente pode resumir nesse simples aqui, né? De maneira bem simples falando. A gente também tem o nosso teorema de Norton, que basicamente é a relação dessa tensão e dessa resistência, que a gente pega aqui e faz essa lei de Ohm básica. A gente tem aqui que a corrente de Norton vai ser a tensão de Tenvenan dividido pela resistência de Tenvenan. Aí, dessa forma, a gente pode representar dessa forma aqui. A gente tem aqui o nosso circuito de Tenvenan e aqui a gente tem o nosso circuito representado a partir do teorema de Norton, que agora, ao invés da nossa resistência estar em série com a fonte, ela vai estar em paralelo e agora a nossa fonte ela vai ser uma fonte de corrente. Então, é isso. Aí alguns pontos importantes, né, para quando a gente for analisar a tensão de Tenvenan. A gente quer analisar aqui tensão nesses dois pontos. A gente vai analisar o circuito todo e a gente vê que nesse lugar aqui é onde está a tensão que também é a mesma tensão nesse ponto aqui, né? Então a gente calcula a tensão que está em cima desses dois componentes aqui e a gente vai encontrar a nossa tensão de Tenvenan. É um exemplo, né? Bem simples. E para quando a gente for fazer o cálculo da resistência de Tenvenan, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar as nossas fontes independentes em curto, fonte de tensão. Para a gente colocar em curto, a gente fecha, né, ela, e a nossa fonte de corrente, para a gente colocar ela em curto, a gente vai abrir. E o ponto importante que eu botei aqui, que as fontes dependentes, a gente não faz isso aqui não, é bem diferente, a gente vai deixar ela ainda lá dentro, na verdade. Para as fontes dependentes, né, no caso, a gente vai, na verdade, manter elas, a gente vai botar aqui, esse aqui é um circuito que eu trouxe de exemplo, né, a gente vai manter a fonte dependente aqui, ó, e as independentes a gente deixa em curto. Aqui tinha só uma de tensão, eu botei ela em curto. E agora eu quero saber, por exemplo, a resistência equivalente nesses dois pontos aqui, né? Ou seja, eu vou calcular a resistência de todo esse circuito aqui para cá. Tem que saber, a gente tem que calcular. Só que a gente não pode simplesmente fazer isso considerando essa fonte, né? Aí o que a gente faz? A gente adiciona uma fonte de teste, a gente usa de 1 volt para facilitar as contas, nesse terminal aqui desse outro lado, né? Que a gente quer saber a resistência de Tenvenan. Então, o que a gente faz agora? Adicionada essa fonte aqui de 1 volt, a gente vai analisar o circuito normalmente e o que a gente vai ter que fazer vai ser encontrar a corrente que vai passar nessa fonte aqui, teste. A gente chamar de corrente de teste aqui, de teste. E com isso a gente vai
fazer essa relação da tensão de teste com essa corrente de teste para encontrar a nossa resistência de TVNAN. É só nesses casos aqui onde a gente vai ter fontes dependentes que a gente vai utilizar esse método. Agora eu trouxe um exemplozinho aqui para vocês, para a gente poder exercitar essa parte aí. Aí a gente tem esse circuito aqui que eu botei ao lado, que tem duas fontes de tensão aqui do lado e dois resistores. Aí ele quer saber a tensão que está nesses dois pontos aqui, né? Aí, o que a gente pode fazer? De início a gente já sabe, ó, esse nosso B aqui, analisando ainda esse aqui de cima, esse nosso B aqui, ele está pegando direto do nosso ground. E aqui é 0 volt, ou seja, o B aqui a gente já sabe que é 0. Agora resta saber o valor nesse ponto aqui, né? Que é onde o nosso A aqui está puxando. E aí a gente pode fazer de várias formas, né? E o que a gente vai fazer aqui é por queda de tensão. A gente vai fazer essa análise por queda de tensão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir, saber qual que é a corrente que está passando nesse circuito aqui, né? Que eu chamei aqui de I1. E aí que a gente vai fazer lei das malhas para saber. Fechando aqui a gente tem menos 3 volts, mais I1 vezes 1 kΩ, mais I 4 kΩ, mais 6 volts, igual a 0. Com isso a gente só isola aqui, né? E a gente vai encontrar aqui a corrente. Essa corrente aqui vai ser menos 0,6 mA, né? Está negativo, ou seja, eu adotei o sentido errado da corrente aqui. O sentido correto dela é para a esquerda. Opa! É para a esquerda aqui, sentido anti-horário. Então, beleza. Agora o que eu vou fazer com isso? Ora, a gente sabe que quando a gente passa por um componente resistivo, né, a gente tem uma queda de tensão. Sabendo que a nossa corrente está indo nesse sentido aqui, o que a gente tem? Aqui a nossa referência é 0 volt, aqui ainda mantém 0 volt, aí aqui a gente tem uma elevação de tensão de 6 volts. Aqui a gente vai ter a nossa queda de tensão em cima desse nosso componente aqui, assim, a gente vai subtrair a tensão que vai ficar em cima dele. Beleza, aí pega aqui, aí eu coloquei aqui, né, que a nossa tensão VA, que é a tensão que vai estar nesse ponto aqui, que é o nosso outro ponto que ficou faltando saber, vai ser 6 menos a corrente, 0,6 mA vezes 4 kΩ, está aqui. Aí com isso a gente vai ter que a tensão em cima desse ponto aqui vai ser 3,6. Aí a nossa tensão de TVNAN vai ser VA menos VB. Vai ser 33,6 menos 0. Com isso a gente vai ter que a nossa tensão de TVNAN nesse ponto aí vai ser 3,6. Agora, determinando a resistência de TVNAN, né, o que a gente vai fazer? Como é que só tem fontes independentes, a gente vai colocá-las em curto. As duas eram fontes de tensão, então a gente faz dessa forma aqui, só fecha o circuito onde elas estavam. Com isso, a gente só reorganiza o circuito aqui. Eu deixei bem passo a passo aqui para dar para visualizar. Eu só puxei as perninhas para fora. Aí a gente consegue perceber, passando para cá, que esses dois estão em paralelo, né? Então, fazendo o paralelo dessas duas resistências, a gente vai encontrar 800 ohms, né? Que aí esse aqui é o nosso valor da resistência de TVNAN. Isso é RTH aqui, 800 ohms. Aí, ok. Se a gente for representar agora a simplificação desse circuito aqui, né? O TVNAN vai ser o seguinte. A gente pega aqui, só para melhorar aqui a didática. Tá aqui esse circuito. Agora, representando ele em TVNAN. A gente vai ter a nossa fonte aqui e a nossa resistência aqui.
Nossa fonte que a gente encontrou é de 3,6 e 3,6 volts. E a nossa resistência está aqui, 800 ohms. 800 ohms. Ponto A, ponto B. Vou chamar de real. Esse aqui é o nosso circuito real, esse aqui é o nosso circuito interverão. Agora, se a gente quiser saber o nosso circuito aplicando o teorema de Norton, seria o seguinte: primeiro a gente tem que encontrar a corrente de Norton, né? Que seria a nossa tensão de Thevenin dividido pela nossa resistência de Thevenin. Seria 3,6 dividido por 800. Esse valor aí vai dar pra gente, que vai ser, deixa eu ver aqui rapidão, 3,6 dividido por 800, a gente vai ter 4,5 miliamperes. Aí montando o circuito, a gente vai ter o seguinte: agora o que a gente tem aqui é uma fonte de corrente, e a nossa resistência agora ela vai estar em paralelo com essa fonte. Seguindo aqui, a gente tem o nosso ponto A e o ponto B, 800 ohms, e aqui 4,5 miliamperes. Beleza? Esses aqui são os princípios do teorema de Thevenin e Norton. No aulão a gente vai trabalhar um circuito com fonte dependente, por isso que eu não trouxe aqui também para o vídeo não ficar tão grande. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida podem voltar no vídeo, sinta-se à vontade, e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos, e é isso, ótimos estudos!